Olá a todos, como é que estão? Então, tudo bem? Namastê. Então, já falei com um Bono hoje, já está cá, já chegou. Estávamos a ver se conseguíamos fazer alguma coisa entretanto durante a semana, mas vamos estar bastante ocupados. Então, mas sábado cá estará ele, com os búzios, a fazer as consultas para vocês. No domingo também, no sábado à tarde das 16 às 20 vai ser o satsanga comigo e com ele, a roda de conversa. Então vai ser muito giro também. E são estas as novidades. Estão a gostar das aulas? Então, é? Que bom. Então vamos lá em força para mais uma. Vamos lá. Om Shri Guru Bhyo Namaha Hari Om Shruti Smrti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kartau Vande Bhagavantau Punah Punah Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshina Murtaye Namaha Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Vedanto Jnana Diposti Tamo Nashana Kridyataha Samsara Moksha Kritchaiva Vedantaya Namo Namaha. Nas aulas anteriores, especialmente na última aula, foi estabelecido que moksha, a libertação, moksha significa a libertação do samsara, samsarat, moksha, a libertação do samsara, para ser mais concreto, dukkha samsarat, moksha, a libertação do sofrimento, que é o samsara. Só vem com o conhecimento, foi isso que foi estabelecido. Porque a natureza do indivíduo é o ilimitado, é o infinito. Esta é a proposição inicial do Vedanta. E se essa proposição estiver certa, e é por isso que existe todo o ensinamento para revelar que essa proposição está correta, então é uma questão de conhecimento. E foi por isso que eu disse que a distância que separa a pessoa de moksha, a distância que separa o indivíduo da libertação, é ignorância. Não há outra distância aqui.
Então, moksha não é o resultado de uma dada ação, seja lá qual for essa ação. Foi isso que nós vimos na aula passada. E, para terminar o tópico da ação, eu falei das 4 características do resultado da ação, para que a pessoa desenvolva objetividade. E por objetividade eu quero dizer viveka, discernimento, e vairagya, um certo desprendimento relativamente à ação. Durante o curso, nós vamos ver exatamente quais são as qualificações e tudo que é necessário, inclusive com detalhe o que é viveka, esse discernimento, e o que é vairagya, esse é o ensinamento. Mas nesta fase inicial, este tanto chega, basta. E então, esses 4 doshas, vamos dizer assim, esses 4 problemas da ação são impermanentes, do resultado da ação são a impermanência. Qualquer resultado da ação é impermanente. Significa isso que não dura para sempre. E o que a pessoa realmente quer nesta vida é essa liberdade duradoura, a satisfação permanente, não é? A segurança permanente. Então, a ação, o resultado da ação não confere isso que a pessoa procura. Depois, o segundo problema é durkha mishritatvam. O resultado da ação, por mais prazeroso que seja, está sempre misturado com algum tipo de sofrimento. Não é? E nós vimos qual era. E o terceiro ponto é a triptikaratvam, que é a incapacidade do resultado da ação conferir satisfação plena. Não confere satisfação plena. Todos nós já passamos por isto, tenho a certeza absoluta. Até porque as férias só de ouvir falar em férias, nós já ficamos, não é? Férias, já começamos a sonhar, não é? Férias, as palavras férias, não é? Bom tempo, praia, família, sem horários, dormir até mais tarde, que bom que são, ou fazer as coisas que nós gostamos. Não é? E todos nós temos uma predisposição natural para gostarmos das férias. Não é? Talvez seja genético, cultural e familiar genético, não sei, não é? E todos nós já nos demos conta de estar em férias e lá no meio daquela praia paradisíaca, água cristalina, fresquinha, damos por nós a pensar, opa, já passaram 4 dias. Certo? E nesse momento, no meio do paraíso, no meio das férias, sentimos uma insatisfação. Porquê? Porque aquilo que é bom está-se a acabar. Então, mesmo naquele cenário mais idílico, bucólico, até bonito, nós vemos a ampulheta do tempo sempre a funcionar e o tempo escapa-se das mãos e o final das férias é contemplado por nós e resulta, obviamente, numa tristeza natural para todos. Então, mesmo o melhor dos resultados, e para ir de férias é preciso mérito, dinheiro, tempo, a pessoa tem que merecer as férias, não é? É o resultado do bom karma. Mesmo esse paraíso anual que todos buscamos, lá está minado com essa incapacidade de dar plena satisfação. É? Então este é o terceiro problema da ação. O quarto problema é Saktatvam ou Bandhakatvam, são 2 palavras sinónimas, que é o potencial de gerar dependência. Então serve isto para abrirmos a nossa mente e o nosso coração de forma objetiva para olhar para a ação e ver aquilo que ela representa, sem atribuir à ação e ao resultado da ação um valor acrescentado que a ação e o resultado da ação não têm. Então não vamos sobrevalorizar o resultado da ação, nem subvalorizar o resultado da ação. Valorizamos objetivamente a ação e o seu resultado. A ação tem a consequência de ser prazerosa ou desprazerosa, obviamente, como todos nós sabemos,
mas dentro da ótica do aluno do Vedanta serve para crescer. E se assim for, então é uma alavanca potente para crescermos. E isto é um bálsamo para o sofrimento. Porque, na realidade, o último bálsamo para o sofrimento que o ser humano tem que se traduzir em algum tipo de significado e algum tipo de lição que possamos aprender. Senão, qual é o significado do sofrimento? Uma situação difícil, e todos passamos por ela, torna-se mais fácil quando compreendemos que há uma lição ali a ser aprendida. E nesse momento, então, eu passo de vítima a aluno. Certo? Passo de vítima a protagonista, que é o que é que eu posso crescer com isto? Como é que eu posso crescer com isto? Em vez de, porque é que isto me aconteceu? E acontece-me sempre a mesma coisa. Eu sou um azarado, ninguém gosta de mim, eu sou rejeitado. Olha o meu vizinho, parece sempre feliz, e aqui, Não. Coisas ruins acontecem a toda a gente, porque coisas ruins fazem parte da vida e a gente também faz parte da vida. Então, coisas ruins e gente encontram-se. É inevitável. Ambas fazem parte da vida. Agora, o que cada um escolhe fazer com as situações difíceis é que distingue a vítima do protagonista, a vítima do herói. Então, cada um pode ser herói à sua maneira e crescer. E o crescimento é o resultado, é o heroísmo. E isso é extremamente importante. Então, ser objetivo relativamente ao resultado da ação e ver que ele prepara a pessoa para o yoga. E nós vamos ver como quando falarmos de Karma Yoga. Agora não. E então, se a libertação, moksha, ou mukti, ou nirvana, ou kaivalya, são palavras iguais, com mesmo ligeiramente diferentes, mas representam a libertação, só vem com o conhecimento, a pergunta que se segue é como ganhar esse conhecimento. Professor, eu quero esse conhecimento. Eu quero isso. Como ganhar isso? O que é preciso fazer? E aqui então entramos num tópico da introdução ao Vedanta fundamental, chamado Pramanani, está no plural, meios de conhecimento. Para nós entendermos profundamente porque é que o Vedanta é um meio de conhecimento, nós temos que falar de todos os meios de conhecimento que nós temos ao nosso dispor e entender qual é o apropriado para ser usado nesta busca do conhecimento do eu ilimitado, se é que o eu é ilimitado. E então, Vedanta, na fase inicial do estudo, mostra ao aluno quais os meios de conhecimento que tem ao dispor e para que é que eles servem e como é que são usados. Para quê? Para que a pessoa ganhe ainda mais clareza sobre o papel do Vedanta neste processo do autoconhecimento. Sem essa clareza, não há a certeza do papel do Vedanta. Então, essa certeza tem que acontecer. E essa certeza vem da clareza. Então, qual é o primeiro meio de conhecimento? Chama-se Pratyaksha Pramana. Pramana é meio de conhecimento. Prama significa conhecimento. Na é um sufixo que é dado que indica que é um instrumento para conhecer. Pramiyate anena iti pramanam. O que é que isto quer dizer? Aquilo através do qual a pessoa ganha conhecimento, o conhecimento é ganho, é chamado meio de conhecimento. É a definição. Ou então, pramayaha karanam pramanam. Pramayaha, do conhecimento. Karanam, o meio, o instrumento. O instrumento para o conhecimento é um meio de conhecimento. E o primeiro da lista de meios de conhecimento é chamado Pratyaksha, que significa percepção sensorial, ou Indriya Pratyaksha. Indriya é órgão dos sentidos, pode ser o olho, o ouvido, o tato,
o olfato ou o paladar. São os 5 órgãos de sentidos. Então, Indriya Pratyaksha, percepção sensorial. Nós olhamos. Então, os olhos são um meio de conhecimento para a cor e para a forma dos objetos, certo? Então, a audição é um meio de conhecimento para todos os objetos sonoros. O tato é um meio de conhecimento para a textura e a temperatura. O olfato é um meio de conhecimento para as fragrâncias e os cheiros fétidos, horríveis, ou para qualquer cheiro. E a boca é um meio de conhecimento para os sabores. Tá? Chama-se isso Indriya Pratyaksha. Tá? Depois temos outro tipo de percepção, que é chamado Sakshi Pratyaksha, que é na mesma percepção sensorial, mas os sentidos não estão envolvidos. Que é o meio pelo qual nós conhecemos as nossas emoções, as nossas sensações. Não é? Quando dá comichão na planta do pé, o meio de conhecimento que revela o comichão na planta do pé chama-se Sakshi Pratyaksha. Sakshi significa testemunha. Então a pessoa sente as emoções, as sensações e inclusive é testemunha dos seus próprios pensamentos. Tá? Sakshi Pratyaksha. Então este é o primeiro meio de conhecimento. O segundo meio de conhecimento é Anumana. Tá? Anumana significa inferência. E nós usamos isto todos os dias, várias vezes por dia, a inferência. E o exemplo dado na tradição é Parvataha Vanhiman, a montanha tem fumo. Tá? Então nós vemos fumo na montanha. Qual é a conclusão? Qual é a inferência? Há fogo na montanha. É a conclusão. Porquê? Porque nós sabemos que onde há fumo, há fogo. Então, a Anumana é um meio de conhecimento válido que revela a presença de alguma coisa usando a percepção sensorial, mas usando também outra fonte de conhecimento, sempre ganha com a percepção sensorial, que é o conhecimento de que onde existe fogo, existe fumo. A concomitância ou a presença de um quando o outro está, a presença do fumo quando há fogo, esse conhecimento dessa presença a pessoa tem, certo? Então, quando vê fumo, conclui porque tem o conhecimento de que quando há fumo, há fogo. Não é que a pessoa veja o fogo, não vê, só vê o fumo lá longe da montanha. E conclui, a montanha está a arder. Então, Anumana é inferência, que é um meio de conhecimento válido, Anumana. Depois, existe outro conhecimento usado continuamente na ciência, chamado Arthapatihi. Arthapatihi. Múltiplas inferências sucessivas. E o exemplo que eu costumo dar, que é um exemplo com os quais todos nos podemos relacionar, é o exemplo das análises sanguíneas. Nós vamos ao médico e o médico quer ver se está tudo bem, vamos fazer um check-up e faz análise à urina, ao sangue, etc. E lá, no resultado dessas análises, vão aparecer certos indicadores, certo? E como é que estão os leucócitos, e como é que estão os eritrócitos, e como é que está aquilo, e como é que está aquilo. E de vez em quando o médico desconfia de alguma coisa que não está bem, ele faz exames específicos para descobrir se existe uma certa proteína no sangue. Porquê? Porque se aquela proteína estiver presente no sangue, significa isso que houve um anticorpo. E se houve um anticorpo que foi usado, significa que houve um agente patogénico. Então significa que a pessoa esteve exposta. O famoso teste Covid era baseado em quê? Múltiplas inferências. Porquê?
Porque para dar positivo, não é, tinha que ter lá uns marcadores, tinha que acusar positivo. Então, artapatihi é todo esse processo de engenharia reversa. Se aquilo está ali, é porque aquilo aconteceu. E para aquilo ter acontecido, aquilo também teve que ter acontecido. E para aquilo ter acontecido, então aquilo tinha que estar ali. Estão a ver? São inferências sucessivas, todas lógicas, em que a última estabelece a anterior e a anterior e assim sucessivamente, até se chegar a um conhecimento válido. Então nós temos estes 3 meios de conhecimento até agora ao nosso dispor. A percepção sensorial, obviamente a interna e a externa, vamos dizer assim. Temos a anumana, a inferência, e artapatihi, inferências múltiplas. Temos estes 3. Existe outro meio de conhecimento chamado upamana, que é a comparação. Também é muito usado por nós, extremamente usado por nós. E o exemplo que eu dou sempre é um exemplo do qual vocês não irão esquecer-se, que é o exemplo do cavalo e da passadeira e da zebra. Se eu quiser explicar a uma criança que nunca viu uma zebra, como é uma zebra, eu pergunto-lhe, olha, sabes o que é um cavalo? Ela, sim, eu sei o que é um cavalo. Olha, sabes o que é uma passadeira para peões? Sim, eu sei o que é uma passadeira para peões. Olha, imaginas um cavalo pintado às listas brancas e pretas com uma passadeira de peões e a criança vai imaginar aquilo, certo? Vai imaginar um cavalo listado às riscas pretas e brancas. E um dia, quando ela estiver a ver uma revista da National Geographic, ou um programa na televisão, que eu não sei se as crianças veem televisão agora para além dos bonecos, hoje em dia toda a gente vê o YouTube e essas coisas, a televisão está a ficar um bocado redundante, mas pronto, um dia quando ela veja, vai lá ver o tal cavalo listado em branco e preto. E o que é que ela vai concluir? Olha, aquilo é uma zebra, certo? Vai concluir. Então, o upamana, que é o exemplo, é um meio de conhecimento válido. Um meio de conhecimento válido. E nós usamos muito isso. Não é? Ai, como é que ele era? E começamos a descrever a pessoa. Olha, estás a ver não sei quem? Era mais baixinho um bocadinho, mas era o mesmo feitio. Pronto. Nós usamos muito isso. E então este é o 4º meio de conhecimento. Temos um 5º meio de conhecimento muito técnico, que é chamado anupalabdhi, que é um meio de conhecimento que revela a ausência de alguma coisa, num dado lugar, num dado tempo. Comum sairmos de casa e as chaves não estão no sítio onde deveriam estar. Não é? Alguém pegou nas chaves. Existe aquela gavetinha ou aquele lugar, não é? Pertinho da saída de casa, junto à porta, onde nós pousamos as chaves. Era ali que elas deviam estar, mas por algum motivo não estão. Então eu vou lá ver e as chaves não estão lá. Então o meio de conhecimento que nós usamos para ver a não existência das chaves, ou para chegar à conclusão da não existência das chaves, é chamado anupalabdhi. Porquê? Porque não é percepção sensorial, porque não vemos as chaves. Certo? Também não é uma inferência. Se não estou a ver as chaves é porque as chaves não estão ali. Não, também não é. Também não são múltiplas inferências, também não é o exemplo. Então, é um meio de conhecimento específico que revela a ausência de alguma coisa num dado sítio. Então, nós temos estes 5 meios de conhecimentos ao nosso dispor. Agora, a pergunta, não é qual destes nós podemos usar para revelar o eu ilimitado? Qual destes? Será o primeiro? Percepção sensorial? Não. Porque se o eu é ilimitado e infinito, por definição não pode ser um objeto. Não pode. Se não é um objeto, não está ao alcance da percepção sensorial. Porque a percepção sensorial somente revela objetos dos 5 sentidos. E objetos internos.
Será o eu um objeto interno? Não, também não é um objeto interno. A mente é um objeto interno, as sensações, etc. Obviamente o eu não pode ser um objeto interno, porque senão então seria limitado, estaria interno, não estaria externo. Certo? O eu é o sujeito. O eu que nós queremos descobrir é o sujeito, aquele que usa o meio do conhecimento, que está antes do meio do conhecimento. A imagem que eu tenho a certeza que vocês vão gostar é, imaginem um cientista olhar pelo microscópio desejando ver-se. Como é que ele vai ver-se se ele é aquele que está a ver? Tu és o sujeito, aquele que opera o meio de conhecimento, que é a percepção sensorial, que é um instrumento para conhecer a cor, a forma, a audição, o olfato, os 5 sentidos. Como é que, através dessa janela, a pessoa sabe ver ela mesma? Não. Não se vai ver. O sujeito nunca é um objeto. O sujeito experiencial nunca é um objeto experiencial. É sempre o sujeito, nunca o objeto. Então a percepção sensorial não vai nunca revelar este eu. Ah, professor, mas eu vejo-me ao espelho. Eu estou-me a ver. Tu estás a ver o teu corpo refletido no espelho. Estás a ver o teu olhar refletido no espelho. Isso não é o eu. O eu é aquele que está atrás da visão do corpo refletido. Então, por definição, o sujeito nunca pode ser um objeto. Então temos aqui um problema, porque a percepção sensorial e a percepção, vamos dizer assim, interna, Sakshi Pratyaksha, através da qual nós experienciamos as sensações, as emoções, etc., também não serve. Ora bem, isto causa um problema. Porquê? Porque o meio de conhecimento que nós estudamos, o seguinte, que é a numana, a inferência, depende da percepção sensorial para operar. O que é a inferência? A inferência é este processo, onde há fumo, há fogo, acompanhado do conhecimento da concomitância ou da copresença do fogo e do fumo. Onde há fumo, há fogo. Porque é que eu concluo isto? Porque eu já vi numa fogueira, algures de noite, numa fogueira de São João, que o fogo causa fumo. E sempre que há fumo, há fogo envolvido. E isso leva a pessoa a concluir. Então vejam, a inferência depende da percepção sensorial. Certo? Porque eu vejo o fumo, só depois é que eu concluo que existe fogo. Então o fumo tem que ser visto. Certo? Mas nunca ninguém viu nada que indicasse o eu, que seja um indicador do eu. O eu é ilimitado, não há um indicador do eu. Se houvesse um indicador do eu, a ciência já tinha descoberto o eu ilimitado. E nesse caso, não seria um assunto da não-ciência, porque Vedanta não é ciência. Não tem nada a ver com ciência, não pensem. Usa a lógica, mas não é ciência. Porque a ciência dedica-se ao campo fenomenológico, da fenomenologia, do mundo, a energia e a matéria. E tudo bem. O eu não é um fenómeno. O eu é o ilimitado, não é um acontecimento, não é matéria, nem energia, é imaterial. Esta é a proposição de Vedanta. Logo, por definição, a inferência não serve para conhecer este eu. Vejam, o conhecimento de que onde há fumo, há fogo, precisa da percepção sensorial tanto do fogo quanto do fumo. É ou não é? Só depois é que eu entendo que os dois andam juntos. Nunca ninguém viu o eu. Como é que nós podemos inferir um eu que nunca ninguém viu?
Se fosse fácil, a ciência já tinha chegado lá. Se a inferência não serve, múltiplas inferências também não servem. O terceiro meio de conhecimento também não serve. Alguns de vocês estão a pensar, isto vai dar mal. O professor mencionou 5 meios de conhecimento, mas nenhum deles vai dar. Eu já cheguei lá. Qual é o próximo? O Pamana, comparação. Nós fazemos comparação entre duas coisas que obviamente têm que ser conhecidas. Quando damos um exemplo, o exemplo que nós damos, que obviamente serve para exemplificar alguma coisa, tem que ser do conhecimento de ambas as partes, porque senão o exemplo não funciona. Certo? Como é que eu digo o que é um mimo para uma criança que nunca viu um mimo? Sabem os mimos? Que eles fazem assim, não é? Não é? Sabem os mimos? Como é que eu explico? Eu posso perguntar, olha, já viste, sabes o que é um palhaço? E ela, claro que sabe o que é um palhaço, já viu no circo que é um palhaço. Então eu vou exemplificar um mimo através de um palhaço, que é o exemplo. O exemplo serve para o exemplificado, mas o exemplo tem que ser conhecido de ambas as partes. Senão, como é que eu posso usar o exemplo? E o exemplo é sempre algo parecido, familiar com aquilo que é exemplificado, senão não podemos usar, não é? O que há de familiar com o eu se nunca ninguém viu o eu, portanto é impossível fazer um ponto de comparação com o eu? E mais, o exemplo depende da percepção sensorial, pratyaksha pramana também, dos olhos ou do ouvido, ou seja lá o que for. Não é? Então também não serve. Ora bola, já só temos um, pelas minhas contas, que é no Palabdi, que é o meio de conhecimento para a ausência de alguma coisa. Bem, vamos lá ver se este dá. Obviamente este não dá. Vejam. Se é o meio de conhecimento para a ausência de alguma coisa, o eu teria que ser ausente. Mas o eu é presente, eu estou aqui. Qualquer um tem esta noção, eu estou aqui. Eu sou presente, eu sou presença, eu sou existente. Então este meio de conhecimento também não dá. E se a pessoa disser assim, não, professor, eu sou ausente, não é? Essa pessoa tem que ir fazer outro tipo de terapia, não é Vedanta, tem que fazer outro trabalho primeiro, porque há ali alguma coisa que não está a funcionar bem na pessoa. Porque a conclusão mais íntima que cada um tem acerca de si mesmo, e na realidade é daqui que parte o estudo sério do Vedanta, eu sou o presente, eu estou aqui. Este eu, seja lá o que este eu for, está aqui, é presente, não é ausência. Então nós estamos com um problema. Porque os 5 meios de conhecimento que nós temos ao dispor não servem. Existe ainda um outro meio de conhecimento chamado Shabda Pramana. Pramana, meio de conhecimento Shabda, que é o discurso oral. E este divide-se em 2, Laukika, mundano, e Alaukika, ou Apaurushaya. Ou seja, o discurso, que obviamente usa o senso, ou usa a percepção sensorial, a audição, serve para revelar alguma coisa. Eu não sei se no Brasil era assim, mas quando eu tinha 10 anos, ainda havia uns rádios pequeninos assim, que tinham uma antena, que eram a pilhas, funcionavam a pilhas, levavam assim 2 pilhazinhas, né? E aos domingos, quando eu ia passear com os meus pais, eu lembro perfeitamente de ver os velhinhos sentados à beira da praia ou no banco do jardim, com o rádiozinho ligado, com a antena, o rádio tinha uma antena que esticava, e eles ficavam a ouvir o quê? O relato de futebol. Então eles fechavam os olhos, não é? E eu não sei se eles estavam a ouvir o futebol ou aquilo era uma artimanha para eles não terem que aturar a mulher. Eu sempre pensei assim, bem, ele tem um rádio e está a ter
está a ter umas horas de paz. Bem, era só uma brincadeira. Eu aposto que a mulher também tinha, vai lá ouvir o relato, deixa-me ficar aqui sossegada na minha paz, não é? Então, o que é que o relato de futebol fazia? Revelava o jogo. Chama-se isto Laukika Shabda Pramana. Laukika significa mundano, normal. Então, as palavras também revelam. Vedanta é um meio de conhecimento sonoro, usa as palavras, só que usa as palavras de uma forma não imediata. Porquê? Porque ao passo que no relato do futebol tudo o que é revelado é explícito, é imediato, não é? E o jogador passou a bola para aquele, e aquele passou a bola para aquele e chutou o gol, não é? É tudo imediato, passou a bola àquele, eu sei quem é aquele, a bola. Tudo o que é dito, o significado é explícito. Porquê? Porque está-se a falar de algo que é concreto. A bola é concreta, os jogadores é concreto, o relevado é concreto, a baliza é concreta. É uma realidade empírica. Então, Laukika Shabda Pramana, este meio conhecimento na forma das palavras, vamos dizer assim, que descreve as coisas normais do mundo, serve para revelar tudo o que é objeto deste mundo. Esse mesmo meio de conhecimento verbal não pode ser usado para o Atma, porque nunca ninguém viu o Atma, então não podemos descrever o Atma para alguém que é invisual e que só tem os ouvidos, certo? E então é aqui que entra o papel do Veda e o papel do Vedanta, que descreve por uma forma muito peculiar, usando um método de negação em primeiro lugar e depois usando o significado, que nós vamos ver isso mais para a frente, agora não, o significado implícito das palavras, negando aquilo que não interessa e revelando o significado implícito das palavras. Porquê? Porque a pessoa, quando chega ao estudo do Vedanta, já traz umas certas noções sobre o que é a vida, o que é a existência, o que é o eu. E uma dessas noções do eu é: eu sou mortal. Eu sou limitado, temporalmente, espacialmente. Não é? Esta é uma crença universal. Então esta crença vem com o aluno quando o aluno chega ao Vedanta. E a conclusão simples é: eu sou mortal. Então o que é que o Vedanta vai dizer? O eu é imortal. Está a ver? O Vedanta está a negar uma noção que o aluno já traz e que precisa de ser negada. Então, face à conclusão da mortalidade do eu, o Vedanta propõe uma visão nova, que nega essa visão antiga. E o aluno, obviamente, não sabe. O aluno tem que confiar. O aluno tem que ter esta capacidade de: eu não sei, eu vou ter que confiar no método de ensino. Não há hipótese, na realidade, para o aluno de Vedanta. O primeiro passo no estudo é um voto de confiança ao Vedanta e ao professor. Não há hipótese. E aqui a esperança é que o professor diga coisas com sentido para os alunos verem: bem, dali saem coisas com sentido, eu estou a aprender coisas, não é? Porque se o professor de Vedanta for um fulano extremamente místico, que o aluno não percebe nada, o aluno não vai aprender corretamente, não vai ter confiança. Então o professor de Vedanta tem que falar numa linguagem clara, para o aluno entender que estamos a falar sobre a vida. Estamos a falar sobre algo que é profundo e que uma Vedanta remove a ignorância, tem compulsivamente, obrigatoriamente, que negar as noções erradas do eu. Porque da ignorância, como nós vimos na aula passada, ou há 2 aulas, surge um erro cognitivo. Foi nesta turma ou na turma da Kena Upanishad que eu falei
do erro consequência da ignorância foi nesta turma, não foi? Foi nesta turma, isso. Às vezes posso ficar confundido. A pessoa ignora o que é o eu, mas já tem um certo conhecimento incompleto do eu, que é eu estou aqui, eu sou presença, mas ignora a natureza desse eu. Ignora a natureza ilimitada desse eu. Comete um erro, e o erro é: este eu é limitado, este eu é imortal, este eu é feminino, este eu é masculino, este eu é velho, este eu é novo, etc, etc, etc. Estas noções equivocadas, estes erros cognitivos, são feitos daquilo que é chamado um inquérito defeituoso, baseado na crença geral da humanidade. E o Vedanta vai o quê? O Vedanta vai paulatinamente negar todas essas noções. O papel do Vedanta é esse. E o método é usado e chama-se Neti Neti. Este nome é Neti Neti, não é? Na iti. O na junta-se com iti e vira Neti. Neti Neti. Não é isto, não é aquilo. Tá? Então é um processo de negação. E quando tudo que é o não eu é negado como sendo não eu, então o eu brilha por ele mesmo. Então temos palavras que apontam para o significado implícito, revelando o próprio significado implícito. Quando eu digo assim, o eu é existente, o significado explícito da palavra existente é um objeto que existe aqui e agora, neste preciso momento, como, por exemplo, o comando é existente. Tá? E esta existência do comando é sujeita a finitude. Esta é a ideia que as pessoas têm de existência. Eu sou existente agora, mas deixarei de ser existente. Como se a existência fosse um atributo do corpo. O corpo é existente agora, quando o corpo deixar de existir, deixa de existir o atributo de existência e o corpo fica não existente. Estou a ir um bocadinho fundo na análise para tentar conseguir transmitir a ideia do que é o significado implícito. Chama-se isso Lakshyartha, é a palavra técnica. Tá? Então depois o que é o Upanishad, o que é que o Vedanta vai dizer? O Vedanta vai dizer assim: essa existência é ananta, ilimitada. Então vai negar o primeiro significado da existência, que é finito. E então a existência é algo que existe independentemente dos objetos. Este é o significado implícito da palavra existência. E é assim que o Vedanta funciona. O Vedanta funciona negando explicitamente o que tem que ser negando e depois usando palavras que revelam o significado implícito deste eu. Porquê? Porque o eu não é um objeto, logo não pode ser revelado da mesma forma que os objetos são revelados. Então o Vedanta é este meio de conhecimento, alaukika shabda pramana, na forma de palavras usadas de uma certa forma para revelar algo que existe, mas não como um objeto. E isto só é possível porque esse algo que existe e que não é objeto és tu. Então as palavras são dirigidas para o aluno, as noções erradas são removidas e o aluno acaba por apreciar-se como verdadeiramente é. Este é o efeito. Então o Vedanta é como um espelho. Um espelho que é dirigido para o aluno se ver exatamente como é. Então é um meio de conhecimento muito peculiar na forma de palavras. Então, e onde é que nós encontramos, não é, este meio de conhecimento? Onde é que existe o Vedanta? Onde é que o Vedanta surge? E porque existe a expectativa desta pergunta na mente do aluno, surge um novo tópico. E o novo tópico é Shastrani. Shastra são os tratados espirituais que revelam rituais e que revelam também a parte espiritual, o autoconhecimento. Tá? Shasanat trayate iti shastram. Shasanat, que educa, que ensina, trayate e que protege, é chamado shastram. Tá? E então, onde é que nós encontramos o Vedanta? Esta é a pergunta. Existem vários
vários shastras, vários tipos de tratados espirituais. O primeiro deles e o mais antigo de que há registro é chamado Veda, ou Vedas no plural. E é o tratado, vamos dizer assim, ou um corpo de conhecimento dividido tematicamente em duas partes. A primeira parte é dedicada às ações rituais e a segunda parte é dedicada ao conhecimento do eu. A primeira parte chama-se Karma Kanda. Kanda é porção, Karma significa ação. Então a porção dedicada aos rituais, à vida da ação, e a segunda parte é chamada Jnana Kanda, a porção dedicada a Jnana, ao conhecimento. Às vezes é chamado noutra linguagem Purva Mimamsa e Uttara Mimamsa. Tá? Ou às vezes Veda e Vedanta. Estou a dar esta terminologia toda, porquê? Porque estamos a iniciar o estudo. Então é bom vocês ouvirem estas palavras. De hoje para amanhã vão fazer a vossa pesquisa, ouvir outros professores, sei lá, não é? É natural que tenham essa vontade de pesquisar e assim já vão preparados. Mais a mais, é assim que se estuda de forma tradicional, trazendo o sânscrito e traduzindo o sânscrito. Tá? Então, temos essa primeira parte dedicada aos rituais e uma segunda parte dedicada ao autoconhecimento. Só um parênteses, não se preocupem com o sânscrito, em decorar e assim, escutem. A primeira vez que vocês escutam é estranho. A segunda vez também é estranho. A terceira vez também é estranho. Mas depois, à quarta vez, já sabem o que é o Atman, que é o eu, já sabem o que é Moksha. Já sabem, as palavras vão entrando e vão ficando como uma bagagem vossa, tá? E temos então o Veda, o corpo do conhecimento mais antigo da humanidade, dividido em duas partes. A parte dedicada aos rituais e a parte dedicada ao conhecimento. Tá? E, originalmente, este corpo de conhecimento era só um e era transmitido oralmente. Ou seja, as pessoas escutavam, memorizavam e depois ensinavam, cantando, recitando o Veda. Tá? E o aluno escutava, repetia, memorizava. Esse aluno, por sua vez, ensinava ao seu aluno e era assim que o Veda vinha a ser transmitido ao longo das eras do tempo. Hoje em dia já existe na forma escrita, mas a tradição de transmissão do Veda ainda existe. Quando formos à Índia, por falar nisso, as inscrições estão abertas para a Índia, atenção, temos algumas vagas, se quiserem aproveitar, venham, vamos ao norte da Índia. E lá, então, eu vou pedir a um dos sacerdotes para nos levar à escola onde ele ensina o Veda aos meninos, o Samaveda. Ok? E então este Veda significa conhecimento, vem da raiz verbal vid, conhecer, que originalmente era foi compilado por um senhor chamado Veda Vyasa. Tá? Vyasa significa o compilador Veda, dos Vedas. Ele é um grande sábio dentro da nossa tradição de Vedanta. E, fruto dessa compilação, surgiram 4 Vedas diferentes. O Rig Veda, o Yajur Veda, o Atharva Veda e o Sama Veda. Então nós temos 4 Vedas e nesses Vedas cada um deles tem uma porção dedicada aos rituais e outra porção dedicada à espiritualidade. Então o Veda é um meio de conhecimento, cuja primeira parte revela rituais que de outra forma não seriam conhecidos e só estão lá no Veda, revela fins que são os resultados de alguns rituais que também não são conhecidos, como por exemplo as várias esferas que o ser vivo pode ganhar depois da morte. Existem mundos superiores e mundos inferiores, isso é revelado no Veda. E obviamente há uma questão de crença. Existem meios conhecidos
para fins desconhecidos. Como, por exemplo, aliás, meios desconhecidos para fins conhecidos. Existe um ritual no Veda chamado Putra Kameshti Yaga. Yaga, o ritual para quem deseja ter um filho. Então o fim é conhecido, que é um filho, mas a forma de fazer o ritual só é revelada no Veda. Existe um ritual para fazer chover. Existem rituais para prosperidade, etc, etc, etc. Existem muitos rituais. Alguns foram perdidos, muitos deles. Outros ainda existem, hoje em dia, ainda existe uma tradição de os fazer. E agora a questão é, mas porquê que o Veda é um meio de conhecimento? E agora aqui temos que ver a definição do que é um meio de conhecimento. Então o meio de conhecimento tem que revelar alguma coisa que seja significativa e que dê um resultado. Chama-se isso Palavat Arthabodhakatvat. Ou seja, tem que revelar alguma coisa, um conhecimento que seja frutífero, que valha a pena para a humanidade. E o Veda revela os rituais que são úteis para a humanidade e revela o autoconhecimento. Então, por essa definição, o Veda é um meio de conhecimento. Existe outra definição também, que é o Veda tem que conter uma mensagem que é Apurvata. A mensagem do Veda não pode ter existido antes. Porque se existisse antes, isso que revelava essa mensagem é que era o meio de conhecimento. Então não existe outro lugar para além do Veda que revele esses rituais e que revele os mundos. Se nós hoje falamos de karma, falamos de seres celestiais, a origem disso tudo é do Veda. E chama-se isso Apurvata. Apurvata significa não é mencionado antes em mais nenhum sítio. Então o Veda também tem isso. Depois Anadiga Tattvam, que é de outra forma não seria conhecido. Estão a ver? O Veda também tem isso. De outra forma não ganharíamos o conhecimento do eu nem dos rituais se o Veda não existisse. Logo o Veda também é um meio de conhecimento. E finalmente Abhadi Tattvam. O conhecimento revelado pelo Veda não pode ser negado por outro meio de conhecimento. Os rituais que lá estão não são negados por mais nada. Estão lá, são revelados. É impossível negar a existência do céu, Swarga Loka, das várias esferas que existem depois da morte. É uma questão de crença, mas é impossível negar. Agora vamos ver porque é que é impossível negar. Prestem atenção agora. Eu sei que já estão cansados, que é o final da aula, mas prestem atenção. Um meio de conhecimento não tem jurisdição noutro meio de conhecimento. Prestem bem atenção. Um meio de conhecimento não tem autoridade relativamente a outro meio de conhecimento, logo não o pode negar. A audição apenas revela objetos da audição. A visão apenas revela a cor e a forma, não o som. Se a superfície é áspera, o som não me vai dizer nada. Se a superfície é quente, o som não me vai dizer nada. Estão a ver? Então, nenhum dos órgãos dos sentidos pode contradizer o Veda e nem a mensagem do Veda. Estão a ver? Não há como contradizer. Porque para o Veda e o Vedanta ser um meio de conhecimento, a jurisdição que ele tem, ou seja, o objeto que ele revela, que não é objeto, é o eu, não pode estar acessível aos outros órgãos dos sentidos, porque é uma jurisdição diferente. E isto é uma das características importantes para nós olharmos para o Veda como um meio de conhecimento. A visão não pode dizer se o ritual mencionado no Veda, por exemplo, esse Putra Kameshti Yaga ou Avahanti Homa ou outro ritual qualquer, está certo ou errado.
A visão não é a esfera da visão. A percepção sensorial não tem poder sobre o que é revelado no Veda, se está certo ou errado. A inferência também não. Certo? O que é que nós podemos inferir? Há um ritual para fazer chover. O senhorzinho que vem fazer o ritual a pedido lá dos camponeses já vem de guarda-chuva na mão. Ora bem, quando a pessoa que faz o ritual já vem de guarda-chuva, só isso já quer dizer muita coisa, não é? O senhorzinho faz o ritual, chove, nem que seja por 10 minutos. Qual é a lógica? O que é que a inferência tem a ver com isso? O Veda é um meio de conhecimento por si só, não é desmentido. Nós não podemos desmentir a existência do céu, é uma questão de crença. Nem podemos provar a existência do céu, nem podemos provar a inexistência do céu. E isto chama-se honestidade intelectual. Estão comigo? Porquê? Porque a existência ou não do céu é uma questão de crença. E mais a mais não verificável. Porque se a pessoa morre e vai para o céu, não volta para contar. Não é? Então é não verificável, é uma crença. Então temos que ser honestos connosco próprios. É possível que haja céu? Sim. Se o Veda revela que existe um céu, nenhum outro meio de conhecimento consegue negar isso. Não consegue. Então, há que ter Shraddha, confiança, e olhar para o Veda como um meio de conhecimento. Assim como eu olho para os meus olhos com confiança, naturalmente eu confio no que os meus olhos me dizem, não é? É natural. Estão comigo? É natural. Naturalmente eu confio no que os meus ouvidos me dizem. Se eu entendo que o Veda é um Pramana, no qual está o Vedanta, então essa é a mesma atitude. Eu vou entregar-me a esse Pramana e vamos ver o que é que esse meio de conhecimento revela. Se realmente o Veda e o Vedanta é um meio de conhecimento, então a função dele é revelar o eu. E o Vedanta diz que existe um eu. E diz que esse eu é ilimitado. Satyam Jnanam Anantam Brahma Prajnanam Brahma. Na Taittiriya Upanishad é dito Satyam Jnanam Anantam Brahma. Brahma, o absoluto, o ilimitado, é Satyam, existente. Jnanam, consciência, e Anantam, ilimitado. Sem fim. E depois, noutra Upanishad, há a definição do Brahman. Prajnanam Brahma. Brahman é a consciência, é o eu. Logo, a consciência é o que é Satyam Jnanam Anantam Brahma. Esta é a proposição do Vedanta. Vedanta revela isto. É um meio de conhecimento que diz assim, o eu não morre. Sadeva somya igram ade asit. Sadeva somya idam agre asit. Ó somya, o pai a dizer ao filho, lá tudo já era existente antes do universo ter nascido. Brahman existe, a existência é uma só, é imortal e tu és essa existência. Tattva-masi está quieto. Na Chandogya Upanishad é dito. Então o Vedanta revela que o eu é ilimitado, que o eu é existente, que sempre existiu, irá existir. E nenhum dos outros Brahmanas, nenhum dos outros meios de conhecimento consegue negar isto. Porquê? Porque não tem jurisdição lá. Estão comigo? Estão comigo? Estão a entender o que eu estou a dizer? É que é importante que entendam isto. Então, qual é o espírito quando nós estudamos o Vedanta? Vedanta é a luz do conhecimento que revela a natureza do eu, revela a natureza do sujeito, revela a minha verdadeira natureza. E não existe outro meio de conhecimento que revele isto. Então as Upanishads são essa última parte do Veda dedicada à revelação e à transmissão da natureza
ilimitada do sujeito, do eu. Está a ver? Por isso é que o Vedanta é um Pramana. Vamos continuar na próxima aula a falar sobre os meios de conhecimento, terminando este capítulo, sobre o Shastra e sobre Shraddha, um bocadinho também. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.